Muito bem, meus amigos, entrando aqui então nesse último ciclo, nesse último trecho do nosso trabalho, aqui do estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos então para a conclusão. Kardec vai trazer para nós algumas considerações importantes para fechar todo esse raciocínio que foi desenvolvido durante esses anos que nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, um estudo que realmente percorreu aí um longo caminho para chegarmos aqui até o final, esperando que nós tenhamos tirado o melhor proveito de tudo aquilo que foi trazido para nós por Kardec, por todos os espíritos responsáveis pela elaboração dessa obra, também pelos espíritos que participaram conosco aqui dos nossos estudos, para fazer com que o Livro dos Espíritos não seja apenas uma referência dentro da doutrina, mas seja realmente um conteúdo compreendido por todos nós que somos estudantes dessa doutrina. Muito bem, vamos lá. Bom dia, Sonja. Bom dia, Tio Teco. Vamos lá, conclusão então. Kardec ele traz para nós aqui 9 artigos, conforme nós conversamos anteriormente. Alguns artigos mais breves, outros um pouco mais longos. É interessante perceber que Kardec começa com artigos breves e depois então ele começa a se estender um pouco mais aqui nessa obra, né? Trazendo para nós um conteúdo cada vez mais profundo. Muito bem, no nosso primeiro artigo, nós vamos estudar aqui talvez 1 ou 2 por dia, para fecharmos aqui, né, esse último trecho, essa última parte do livro. Então, no primeiro artigo, Kardec diz assim: aquele que só conhecesse o magnetismo terrestre, de magnetismo terrestre, o jogo dos patinhos imantados, que fazemos nadar na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. Então, né, esse patinho imantado é aquele que, dentro, boiando numa bacia, você pega um ímã ou um metal e você vai então atraindo esse patinho por todo esse local. E o que Kardec, por todo esse espaço, né? Então o que Kardec coloca é que, olhando esse patinho, ou fazendo aqui uma brincadeira mais atual, quando você coloca, né, 2 ímãs colocados, né, grudados ali, atraídos, cada um de um lado de uma folha, e você então movimentando um, e você vê o outro se movimentando, e hoje nós temos inclusive, né, utilidades domésticas, né, utilitários domésticos que fazem isso para limpar vidro, por exemplo, de apartamentos, em que você coloca esponja de um lado e depois o ímã do outro, e você limpa com segurança o vidro da janela. Olhando esses efeitos, a gente vê, né, simplesmente ali um pequeno fenômeno que é bastante curioso, estudado hoje nas escolas com bastante simplicidade, né, faz parte do currículo escolar das aulas de ciências, né, se estendendo um pouco mais ali para a geografia e tudo mais. Então, quando a gente olha esse tipo de fenômeno, nós não nos damos conta que essa mesma força de atração que é utilizada então nesses utilitários domésticos, nessas brincadeiras, nessas pequenas experiências que são feitas em sala de aulas com crianças, e até mesmo em casa, todo mundo faz isso, brincando, né, de atração e repulsão desses polos, né, dos ímãs, nós não nos damos conta que essa é uma das maiores forças que existe no universo. Né? Então nós temos ali a força atômica forte, a força atômica fraca, nós temos ali a força eletromagnética e a própria eletricidade. Então nós temos 4 grandes forças no universo. Então, por uma brincadeira simples, por um elemento simples, nós conseguimos ter ali uma pequena amostra de forças extremamente potentes e que vão muito além da nossa compreensão, que regem o movimento do universo. Essa mesma força de atração que existe entre 2 ímãs é a mesma força de atração que permite, por exemplo, que as galáxias tenham essa forma espiral
em que nós temos ali aquele movimento que dura períodos que nós sequer conseguimos mensurar, fazendo com que estrelas sejam atraídas, fazendo com que planetas, satélites ali façam seus movimentos constantes diariamente, e nós não nos damos conta que essa pequena amostra daqueles 2 ímãs ou daqueles alfinetes que ficam ligados a esse ímã dentro de uma gaveta, dentro de um pequeno pote guardado num armário, é exatamente a mesma força que atrai essas galáxias que ficam se chocando, que ficam se atraindo, provocando fenômenos, mais uma vez, no universo, que nós não compreendemos a sua dimensão. Apenas lemos isso, né, em livros, lemos isso, vemos isso em documentários, mas que para nós é impossível estarmos próximos vendo esses fenômenos acontecerem. Então isso mostra, né, o que é o fenômeno visto numa pequena proporção e vendo numa proporção ainda além da nossa capacidade. O Braz lembrou, né, Ramatiz disse que a energia em Marte é toda de graça vinda do magnetismo, né? Então, o Carl Sagan falava sobre isso, né, Braz, que os planetas, né, as civilizações, elas podem mostrar o seu grau de avanço a partir da forma como ela lida com as energias, né? Então, quando você vê, por exemplo, no nosso planeta, nós dependemos ainda de energia fóssil. Então, o petróleo, né, e todos os combustíveis fósseis que nós utilizamos, né, carvão, mineral, para fazer com que a energia se movimente aqui no nosso planeta. Carl Sagan dizia que o segundo estágio dessa evolução é nós utilizarmos a energia solar. E a terceira e grande, o terceiro nível das grandes civilizações são aquelas que utilizam energias cósmicas. Então ele faz essa comparação nessas 3 escalas, mostrando que nós ainda estamos no primeiro estágio utilizando essa energia suja, limitada, né? Então, aos poucos, a gente vai ampliando a nossa capacidade. Então, por isso, vemos então aqui o quão ainda precisamos nos desenvolver. O Flávio lembrou, né, sem falar da força da gravitação. Mas pelo que Kardec fala, né, parece que colocou também como força magnética. A força da gravitação ela gira, né, em torno dessa força magnética. Né? Então, essa gravitação universal, estudada por Newton e por outros tantos cientistas, vem hoje exatamente, né, o movimento dos astros. Né? Hoje nós temos a própria astronáutica que estuda isso para poder enviar para o espaço satélites, naves. Nós temos hoje a astrofísica que procura entender o movimento dos astros. Né? Tudo isso em torno desse magnetismo, dessa pequena brincadeira entre o alfinete e o ímã. Né? Tico Teco lembrou também a tecnologia nova, né, dos trens, que estão aí também usando o magnetismo. Né? Então tem tanta coisa ainda para se ver. Né? Então, nós não conseguimos compreender a dimensão, exatamente por estar aí fora desse nosso alcance. Né? Mas então, o que Kardec chama atenção é exatamente isso, fazendo uma pequena comparação entre esse fenômeno visto numa proporção pequena e esse fenômeno visto numa proporção maior. E ele faz essa comparação. Bom dia, embaixador. Acontece o mesmo com o que só conhece do espiritismo o movimento das mesas. Ele não vê mais do que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. Para o observador superficial, com efeito, que relação pode ter uma mesa que gira com a moral e o futuro da humanidade? Mas quem quiser refletir, se lembrará de que de uma simples panela cuja tampa se erguia com o vapor, fato que também se verifica desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem atravessa o espaço suprimindo as distâncias. Então aqui mais uma comparação que Kardec faz. Aqueles que viam naquela época as mesas girantes, né? Hoje nós temos, por exemplo, jornais daquela época que falam, né, da grande movimentação que havia na sociedade na Europa,
na sociedade na América do Norte, até mesmo aqui no Brasil. Nós temos o jornal O Comércio do Rio de Janeiro, da década de 60 do século XIX, que fala em alguns cafés, em alguns locais no Rio de Janeiro, onde essa brincadeira das mesas já também era praticada aqui no Brasil. Então, a mesma coisa ele fala sobre a questão do magnetismo, né? Então ele diz que, para quem observa apenas o fenômeno da mesa e acredita, né, que toda a questão do mundo espiritual se resume nessa simples brincadeira, ou nesse simples fenômeno, acontece o mesmo com relação ao magnetismo. Você olha o ímã jogado na sua gaveta e não compreende que essa mesma força é aquela que movimenta as galáxias no universo. É aquela que produz, né, esses grandes fenômenos. Então, o que a gente pode comparar das mesas girantes é aquilo que é feito com as tábuas Ouija, é aquilo que é feito com a brincadeira do copo, com a brincadeira do compasso, do pêndulo. Então, são brincadeiras que falam sobre, que tratam dessas questões chamadas de sobrenaturais, que não deixam de ser apenas uma brincadeira, sem compreender a sua real natureza e a sua grande importância. Eu sempre gosto de lembrar uma música do Oswaldo Montenegro, que ele diz assim, né, que naquele verso, né, eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar. Então, ou seja, ele fica preso naquele pequeno objeto, naquele pequeno instrumento de trabalho, onde ele fica tão encantado, e na verdade ele navega por um oceano imenso existente aqui no nosso planeta, e a grande preocupação dele é a rede, que o encanta, né? Ou aquela situação em que a gente vê, você caminha perto do Monte Everest, por exemplo, e a sua grande preocupação é aquela florzinha que existe ali, plantada no pé de toda aquela cadeia de montanhas, sem se dar conta da sua grande dimensão. Então é a mesma coisa também desses pequenos fenômenos que surgiram naquele tempo, e a gente percebe aqui que nessa conclusão, Kardec começa fazendo uma viagem de como tudo começou, até chegar nas questões mais graves, nas questões morais, nas questões que fala sobre a imortalidade do espírito, sobre toda a vida depois da vida material, é a mesma coisa. Então aqui é essa comparação que a gente percebe, né? Pois é, exatamente, tic-teco, né? E a gente vê isso, por exemplo, nos tempos atuais, saindo um pouco das mesas girantes, que elas não fazem parte do nosso contexto atual, né? Mas hoje o que nós temos, assim, no que diz respeito ao espiritismo, nós falamos sobre a mediunidade, aquela, por exemplo, praticada na psicografia, na psicofonia, em que nós vemos na televisão, nos documentários, né? Então, o fenômeno ele já se difunde mais, né, na sua prática mais atual, nos meios de comunicação. Então, raramente, né, com frequência, nós vemos assim imagens de médiuns como Chico Xavier psicografando uma obra com aquela posição clássica em que ele apoia a cabeça na mão, psicografa aquelas cartas com aquelas letras, né, bastante bem rabiscadas, né, quase garranchos, digamos assim, e aquilo se resume à doutrina espírita para muitas pessoas. Então, ou elas vão hoje, né, com esse grande conhecimento que se tem, então elas vão ao centro espírita, ou elas ouvem falar, por exemplo, sobre espíritos obsessores, elas falam sobre curas espirituais, falam sobre comunicação dos espíritos, de cartas e livros e tudo mais, e acha que o mundo espiritual se resume nisso. Então, olha, essa pequena ponta desse iceberg, que é o fenômeno mediúnico da forma como ele se manifesta hoje, falando também de pinturas mediúnicas, que é muito popularizada nos tempos de hoje, e você fala assim, eu sou espírita. Dá a impressão de que você faz parte de um show, de um espetáculo que tem fenômenos, apenas isso. E você se ver como espírita, ou ser visto como espírita, acaba não tendo a sua real dimensão, que é você exatamente compreender a sua natureza espiritual, o esforço de transformação íntima, a compreensão pela busca da verdadeira felicidade através desse processo contínuo de encarnação e reencarnação e desencarnação. Então você fala assim, eu sou espírita. Ah, quer dizer que você é médium? A primeira coisa que todo mundo pergunta, você vê espíritos? Você fala com eles? E na verdade não se compreende
todo o conteúdo moral, todo o conteúdo filosófico que engloba a doutrina espírita. Então a gente percebe que na visão atual é muito diferente. E até mesmo, né, as pessoas, se você fala, eu sou espírita, e aí então aquele que é de uma outra religião que não concorda com a comunicação com os espíritos, vai dizer assim, né, nossa, mas quer dizer que você fala com o diabo então? Ou seja, ninguém pergunta exatamente, mas qual é o conteúdo moral que diz respeito à sua filosofia? Então o fenômeno acaba sendo exatamente ali o único objeto que chama a atenção, quase que da mesma forma que acontecia no passado. Aquele que era espírita é aquele que brincava com as mesas. Aquele que é espírita na atualidade é aquele que de alguma forma vê espíritos. Mas ninguém pergunta exatamente o que significa, na sua vida de fato, você se considerar como espírita. Né? Pois é. Então a gente vê assim, houve uma evolução no entendimento da doutrina espírita, né, com o passar dessas tantas décadas, né, desse século e pouco que acabou, mas a visão acaba sendo a mesma, né? Foca-se apenas naquele fenômeno, apenas naquele ponto, sem considerar todo o conteúdo que diz respeito a essa filosofia. E Kardec então continua. Pois bem, vós que não acreditais em nada fora do mundo material, sabei que dessa mesa que gira e provoca o vosso riso e desdém, saiu toda uma ciência, com a solução de problemas que nenhuma filosofia pudera resolver. Apelo a todos os adversários de boa fé e lhes suplico dizerem se tiveram o trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, mas dar prova de leviandade e uma pobre ideia de sua capacidade de julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado essa filosofia como uma obra do cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e teria merecido as honras de um exame dos que pretendem dirigir a opinião. Mas ela vem dos espíritos. Que absurdo. E muito que mereça, muito que mereça um olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava a nós pela casca. Aqui só para fazer um parêntese, né? Na Revista Espírita, no mês de setembro de 58, no artigo que trata da propagação do espiritismo, Kardec faz uma referência a essa parábola, a essa fábula, né, que trata do macaco e da noz. Ele diz assim, né, um trechinho. Isso nos traz à mente a espirituosa fábula A Macaquinha, o Macaco e a Noz. Como se sabe, a macaquinha colhe uma noz com a casca ainda verde. Mete-lhe os dentes, faz caretas e admira-se de que gostem de uma coisa tão amarga. Um velho macaco, menos superficial e, por certo, profundo pensador da sua espécie, apanha a noz, quebra, limpa, come-a e a considera deliciosa. Disso decorre uma grande moralidade, dirigida aos que julgam as coisas novas apenas pela casca. Então, só para a gente fazer uma comparação, para entender essa fábula, aqui Kardec faz essa referência. E ele finaliza assim: fazei, se o quiserdes, abstração da origem, ou seja, esqueça que isso veio dos espíritos. Suponde que esse livro seja obra de um homem, e dizei no vosso íntimo e em consciência, depois de o ler seriamente, se encontrastes matéria para zombaria. Então é a mesma coisa também, né? As pessoas dizem, você leu, né? Você pergunta para as pessoas, você já leu algum livro espírita? Ele vai dizer, não li, não gosto de ler, não tenho vontade, tenho raiva de quem leu. Ou então, Deus me livre de ler uma coisa dessa. Mas se você fala que não veio dos espíritos, as pessoas até se dão ao trabalho de ler. Então é isso que Kardec coloca nesse primeiro ponto para chamar nossa atenção, exatamente sobre essa questão de analisar a doutrina espírita apenas pelo fenômeno. E esse é um fato que nos atinge também de um modo geral. Porque nós, espíritas, ainda também nos preocupamos muito mais
com o fenômeno do que com o conteúdo filosófico-moral. Basta a gente perceber que as reuniões no centro espírita seriam muito mais interessantes se os fenômenos acontecessem ali às claras. Cortinas balançando, ventos, né, velas soprando dentro do centro espírita, incorporações acontecendo o tempo todo, pessoas se jogando no chão. Isso tudo chamaria muito mais atenção do que aquele palestrante naquele mesmo ritmo, fazendo aquela palestra sobre temas que dizem respeito à nossa transformação interior. Ou seja, o circo seria muito mais interessante, o circo fenomênico seria muito mais interessante e curioso do que estudarmos apenas ali o conteúdo moral dentro dessa teoria. A Andréa colocou, né? Levei um bom tempo para entender a profundidade dos ensinamentos espíritas. Também achava que ser espírita era receber espíritos. Eu não me aproximava também, Andréa, da doutrina espírita, exatamente porque a primeira imagem que me via era a incorporação. Né, dentro de casa nós tivemos fenômenos, né, que me assustavam bastante quando eu era criança. Minha mãe era médium, tinha aquela incorporação, às vezes o desregulado, e nós crianças vendo aquilo acontecer, era algo assim assustador. Então, quando tinha o livro dos espíritos na prateleira de casa, eu ia para o outro lado para procurar outro livro, né, porque aquele não me interessava. Até que eu acabei depois entendendo exatamente o que era o espiritismo, entendendo esses fenômenos, e aí então aquele medo e aquele preconceito acabou desaparecendo. Mas falava de qualquer coisa relacionada com o espírito já não me interessava mais. Na verdade, né, eu fugia, que é exatamente o que acontece nos tempos de hoje. A gente vê muito, né, tanto que a gente percebe muito nas pesquisas que são feitas de pessoas que consultam o nosso trabalho lá no espiritismo.net, muitas pessoas pedem ajuda para os espíritos, falam de fenômenos dos espíritos, ou seja, só interessam os espíritos. Ninguém pensa na transformação moral e da importância do indivíduo se ver como um ser imortal. Até porque essa ideia de imortalidade, como eu coloquei para vocês, a ideia de imortalidade é algo que nós não conseguimos ainda assimilar. Porque para nós tudo tem começo, meio e fim. E quando eu penso na imortalidade, eu penso em alguma coisa que foi criada num tempo que eu não conheço, e essa coisa não tem fim. E por acaso essa coisa sou eu. Então para nós é muito difícil ter esse entendimento. É muito mais fácil nós conduzirmos nossa vida ou não acreditando em nada, ou acreditando naquilo que sempre tem uma criatura suprema que coordena tudo, que eu sou conduzido, que eu tenho já meu destino programado, que eu tenho os caminhos para percorrer. Então isso é tudo muito, muito certinho para nós. Você começa no ponto A, acaba no ponto B, você passa por esse caminho, e de repente você se vê como um espírito imortal fazendo parte do universo. Aí a nossa cabeça começa a entrar em parafuso, né? A gente não consegue compreender tudo isso. Tic-Tac colocou lá em cima, né? Quantos espíritas andam a zombar de coisas que não entendem bem? Sim. Na verdade, a gente coloca assim, o espírita como estudante, né? Nós temos espíritas em vários graus, como temos religiosos em vários graus, como temos ateus em vários graus. Cada um ali entrando naquele campo do seu interesse e de acordo com a sua capacidade de compreensão. Né? Então, aqueles que são adeptos da doutrina espírita chegaram por algum motivo. São poucos aqueles que chegam na doutrina espírita por interesse em conhecer a doutrina espírita, né, ou foram conduzidos desde o início nessa educação. Os demais sempre tiveram um motivo que foram atraídos, que foram levados para a doutrina espírita. Então, nesse caso, nós temos... Não, independente disso, Tic-Tac, o fato de ser palestrante, ele conhece aquele tema, que é do seu interesse, não quer dizer que ele tem conhecimento de tudo. Né? Então, isso que a gente fala. Ser espírita não é garantia, nós mesmos temos as nossas limitações, os nossos preconceitos. Nós que estudamos todos os dias, falamos disso todos os dias. Então, nós temos ali o nosso campo de entendimento e é ali que a gente trabalha. Agora tem ali pessoas que sabem mais do que isso, pessoas que sabem menos que isso. Enfim, né, vemos essa grande diversidade. A Andréa colocou, né? Pois eu também, né? Minha avó tinha uma criança super levada e adorava chocolate, né? E era uma festa quando ele chegava, né? Também fugia. Pois é, né? Então, a gente vê assim que esses espíritos, quando vão chegando, provocam em nós esse medo todo, né? Então é isso que Kardec quis colocar para nós. Muitas pessoas acabam então fazendo o julgamento, usando essa fábula do macaco e da noz, julgando a doutrina espírita pela casca.
Se essa casca não interessa, se essa casca não é agradável, como aconteceu com a macaquinha que comeu uma noz verde, né, ela faz a careta e joga fora. Mas aquele que é sábio, né, descasca essa noz e busca então dentro dela ali a parte mais interessante. A mesma coisa acontece conosco. Se eu quiser conhecer a doutrina espírita, esse é um detalhe importante, né? Eu tenho que ter um motivo. Para que eu vou me aproximar da doutrina espírita? Que é o que acontece com a grande maioria. Você é levado por algum motivo, por um sofrimento, por uma doença, por uma dúvida, alguma coisa fez com que você se aproximasse. Macaco Velho tem mais experiência, né, Brasil? Bem mais tranquilo. Kardec, então, aqui no item número 2, ele parte agora para um outro raciocínio. Ele conduz agora esse questionamento agora para outro grupo. Ele diz assim: o espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Aqui a gente lembra mais uma vez que Kardec, quando ele fala que o espiritismo é um perigoso antagonista do materialismo, é importante a gente analisar o contexto em que isso aconteceu, né? Aliás, nós estamos estudando a história do espiritismo lá no canal do Espiritismo Net no YouTube, e nós vamos entrar agora no mundo moderno, né, que vai falar sobre exatamente, né, o renascimento cultural, o iluminismo, toda aquela situação, né, todo aquele contexto que propiciou a doutrina espírita surgir naquele momento. E nós veremos ali então, ao estudarmos aqui a questão do materialismo, que naquela época o materialismo era muito acentuado, né? O materialismo ele surgiu naquele período como oposição àquele domínio religioso que veio durante séculos, que era aquela imposição, né, onde nós tínhamos ali aquele período, né, chamado de Idade das Trevas, né, que fala exatamente sobre essa limitação da filosofia, da ciência, de se propagar, de se expandir, por causa desse controle religioso rigoroso e daquele próprio período, né, da própria ignorância da sociedade. Então, ali, quando surgiu esse novo período de desafio da religião, a única oposição que se tinha era exatamente ali o materialismo. Ou você era religioso, ou você não é. E havia aqueles que fizeram aquele meio termo, né? Bom dia, Sandra. Que fizeram aquele meio termo, né? Que era você pegar a religião que já existia e você promover nela uma reforma. Nós estudamos sobre reforma, né? Nessas 2 últimas semanas nós falamos bastante sobre isso. A reforma protestante, a contra-reforma católica. Então, ou seja, eram instituições que estavam reformando suas bases. E nessa reforma nós vimos ali mudanças de postura, mas alguns não tiveram essa paciência, essa tolerância para promover essa mudança, simplesmente rejeitaram tudo. Ou seja, se eu não acredito na igreja, que é mais ou menos a mesma coisa que nós vemos agora, se eu acho que o magnetismo é uma coisa simples, eu deixo de analisar aquilo que acontece no universo como um todo. Se eu acho que o fenômeno mediúnico é apenas um pequeno espetáculo, eu deixo de analisar o conteúdo moral e filosófico. Se eu acho que a igreja está errada, eu deixo de considerar toda a realidade espiritual. E aí foi isso que aconteceu. Se eu deixo de acreditar toda essa questão espiritual, eu passo então a acreditar naquilo que é material. O Flávio colocou lá em cima, especificamente sobre esse assunto, vejam uma live que teve domingo, né, Café com amigos, onde Rossandro Klinger e convidados falam sobre Kardec, fazendo inclusive uma provocação. Se Kardec estivesse encarnado hoje, como trataria o espiritismo e o movimento espírita? Interessante, está no nosso canal do YouTube. Tá, então, é bacana esse bate-papo mais filosófico sobre a doutrina espírita, porque a gente sai um pouco, né, desse roteiro que nós temos de Kardec e começamos a fazer uma análise mais atual do contexto, do pensamento dos espíritas, do próprio espiritismo na atualidade, né? A Angelina colocou em cima também, né, quando iniciei na doutrina, pedi aos espíritos para nos dar uma prova que era verdade, né, do que estava acontecendo comigo. Chegou o irmão, me fez tremer dos pés à cabeça, né? Até hoje não pedi mais provas, né? Pois é. Né? E para nós que somos tijolos, né, Flávio, a gente pede, dá a impressão de que não acontece nada.
Então, exatamente porque nós estamos ainda preocupados com essa questão, né? Para eu me acreditar como espírita, eu preciso ver para crer, e não crer para ver, né? Que é exatamente o contrário, né? Que foi o que os espíritos ensinaram, né? Tá gravado, Angelina, depois se você puder. A Chaconete colocou, né? Seria errado pedir prova aos espíritos, né? Não é que é errado pedir provas, né? A pergunta é prova para quê? Né, Chaconete, essa que é a dúvida que a gente acaba apresentando. O que exatamente a gente quer provar? Porque, do contrário, se eu quero que um espírito prove que ele existe, eu deixo toda a minha capacidade racional de compreender exatamente aquilo que diz respeito ao mundo espiritual, né, naquela lógica, né, o próprio Chico, por exemplo, a gente lembra. Lá no Pinga Fogo, a gente vai estudar sobre o Pinga Fogo, porque a gente lembra que o Pinga Fogo foi um programa, mas que o conteúdo dele foi transcrito e virou um livro, né? A gente vai estudar esse livro. Nesse ciclo do Chico que nós vamos ali iniciar quando terminar aqui o Livro dos Espíritos, né? Quando ele fala por ele, então ele foi questionado a respeito da reencarnação e nesse processo foi perguntado ali, né, por um pastor, como é que pode acreditar na reencarnação de Adão e Eva se Adão e Eva foram os dois primeiros? Essa foi uma pergunta que foi feita lá no início da década de 70 e era muito natural que as pessoas vissem o Antigo Testamento, em especial o livro Gênesis, dentro dessa realidade, né? Então o Chico colocou assim, mas a reencarnação deve ser analisada, por exemplo, como é que a gente vai explicar, né, as crianças que nascem com deficiências, né, as pessoas que nascem na pobreza, outras na riqueza. O que vai explicar tudo isso? Então, são esses questionamentos que nos levam a entender essa lei de causa e efeito e todas essas leis naturais que conduzem nossas vidas. Então, podemos até perguntar para os espíritos, mas a pergunta é, para que nós vamos perguntar? Para provar o que para nós? Significa, então, que se um espírito provar que existe, ele aparecer na minha frente, quer dizer que eu vou me tornar o melhor dos espíritas de todos os tempos? Significa que eu vou abandonar todos os meus vícios, todas as minhas tendências negativas e vou me tornar o espírito mais perfeito do mundo, depois que um espírito apareceu para mim? Né? Então são essas questões que a gente acaba depois questionando. Se essa prova vai realmente fazer uma diferença ou é apenas satisfação da nossa curiosidade? E é natural que nós sejamos curiosos. Durante muito tempo eu também queria, né, que provassem, né, que verem acontecer e tudo mais. Chega uma hora que você fala, bom, isso não adianta muita coisa. Depois que a gente começa a analisar todo esse conteúdo, o nosso raciocínio já começa a modificar. Né? O Jorge colocou, né, para mim foi o contrário, né, vi o espírito da minha mãe e de meu irmão, não entendia, era ateu na época, né, depois que conheci a doutrina espírita, passei a entender e virei espírita. Mas o fato, né, a gente vê, né, Jorge, que a gente vai estudar um pouco sobre isso, nesse mesmo item que Kardec coloca para nós, que muitas vezes o ateísmo ele não é necessariamente você rejeitar a realidade espiritual. Significa que aquilo que é apresentado para você como demonstração do mundo espiritual não te satisfaz. Então, por falta de opção, você passa a não acreditar. Porque você tem aquele ateu que, por orgulho, combate, e você tem aquele ateu que, por falta de informação concreta, deixa de acreditar. Então, assim, para eu ver o que acontece entre as religiões atuais, para ver o que acontece no mundo, dentro desse ambiente religioso, o comportamento dos homens, essas crenças que não têm lógica, né, essas práticas que não têm lógica, eu me recuso a acreditar nisso. E, portanto, eu passo a ser considerado um ateu por não ver dessa forma. Mas não significa que eu rejeito, eu apenas quero algo que atenda às minhas reais necessidades. E aí foi nesse caso que nós encontramos, então, na doutrina espírita, as respostas para muitos questionamentos. Então é natural que haja isso, mas naquela época, a gente lembra que está falando sobre uma situação mais contextualizada, né? Naquela época de Kardec, né, onde nós estávamos ali no iluminismo, né, os enciclopedistas trazendo ali respostas científicas, o positivismo de Auguste Comte dizendo para as pessoas que elas só deveriam acreditar naquilo que tem lógica, que você consegue provar, né? Então, tendo todo esse contexto, então era natural que a doutrina espírita viesse e fosse vista como oposição ao materialismo.
Mas, na verdade, nós tínhamos ali aqueles ateus que estavam abertos a esses questionamentos, a essas novas ideias. Nós tínhamos ali aqueles religiosos que se propuseram a mudar a sua visão religiosa depois que tiveram ali um novo caminho. E nós tínhamos aqueles que eram orgulhosos, que simplesmente recusavam pelo fato de se acreditarem muito inteligentes e muito racionais. Então, a gente tem ali linhas de pensamento das mais variadas de acordo com a experiência de cada um. A Angelina colocou, né, eu fiquei presa na mesa, né, foi no início, não era católica, cheguei pela dor, né, não tinha teoria, todo mundo chega assim. Eu também me aproximei, né, pela necessidade de respostas, como outras pessoas também tiveram as suas necessidades, enfim, né. Virou ateu por falta de explicação sobre Deus e virou comunista. Né? Pois é, mas o detalhe é que a ideia do comunismo, que é aquela ideia da vida das pessoas, acabou entrando, manda Dudu, por favor, acabou entrando também numa questão religiosa, ou seja, se nós tínhamos na União Soviética aquele combate às crenças, né, aquele combate à igreja e tudo mais, dá a impressão de que o comunismo é ateu, e não é. Né? Na verdade, o que nós temos ali são questões políticas, vaidade dos homens que vão ali se misturando com questões espirituais. Né? A Cecília, né? Depois de tanto tempo, né, Cecília? Seja bem-vinda, querida. Obrigado aqui pela sua presença com a gente. Cecília diz para nós aqui então, né? Bom dia, queridos. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Muita saudade sempre aflorando, quando, por certo, muito trabalho no plano se tem para trazer um pouco de conforto aos que chegam e aos que vão. Hoje venho rapidamente agradecer a ti por trazer na leitura desse livro que mostra a sabedoria de ter as respostas certas a quem deseja participar desse banquete educativo da nossa querida doutrina dos Espíritos. A viagem está sendo longa, tantas questões fornecidas e lidas, reflexionadas por tantos que aqui estão nesse aprendizado, e quantos são os amigos que chegam para uma participação colaborativa, trazendo do plano em suas colônias a vivência e o que se pode ajudar nas perguntas e respostas trazidas até hoje. Seguindo um caminho de tanto entendimento entre vocês e nós aqui, souberam entender que nós, quando viemos, será sempre para uma contribuição desse formato que há tempos vem delineando um modo fácil e prático para o melhor aprendizado desse livro, que só nos mostra o grande valor do codificador que, com muita galhardia e boa vontade, escreveu, de forma básica, o que todos vocês poderiam entender melhor do que palavras rebuscadas e às vezes desconexas de artigos ainda inatingíveis à memória de alguns. Portanto, felizes estamos finalizando os estudos e trazendo de uma forma bem única os nossos sinceros agradecimentos por trazer ensinamentos muito importantes a nós daqui, com nossos alunos desses planos que chegam, e a todos daí, envolvidos assiduamente, com a certeza de que esse trabalho será uma transformação na vida de alguns, e precisamos perceber que a vida na Terra não é tão diferente da vida espiritual. Sigam nesse ritmo, colecionando vivências e aprendizados para que num futuro, que seja ele distante ou não, possa trazer uma grande melhora na sua evolução como seres espirituais, vivendo no mundo de total transformação. O nosso carinho, o nosso afeto, que nossa Mãe Santíssima, que nosso Cristo Jesus e nossa espiritualidade de luz possa sempre estar presente, trazendo as melhores vibrações de amor a todos vocês. Graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Né? Obrigado, Cecília. Né? A sua presença entre nós aqui é sempre um grande presente, né? Marcando aqui inícios, marcando fim de trabalhos, marcando momentos importantes para nós. E certamente a gente compreende da dificuldade que é aqui estar sempre presente com a gente pela quantidade de trabalho que tem. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, né, a grande dinâmica, a grande movimentação que tem no plano superior. Mas sempre bem representada pelos amigos que chegam aqui até nós
participando, né, de uma forma também contínua aqui conosco, desses nossos estudos, né, trazendo esclarecimentos, trazendo exemplos, né, que para nós é sempre de um valor assim imensurável. Né? Então, um grande beijo para você. Obrigado por sempre nos envolver, né, nesse carinho, nesse amor que nos fortalece cada vez mais. Né? Então é isso, né, meus amigos? Vimos aqui que o nosso trabalho é sempre conectado com os amigos do plano superior e nos acompanhando, né, nos nossos pequenos passos aqui, nos nossos acertos, nos nossos tropeços, né, mas sempre com essa determinação de nós compreendermos um pouco mais dessa realidade. E felizes de nós que temos esse privilégio de trabalharmos sempre, né, com esse intercâmbio com o plano espiritual, né, com esses amigos tão queridos. Obrigado, Cecília. O Jorge colocou para nós, né, para nós aqui também, né, é porque também comecei a participar de movimento estudantil, tinha 16 anos na época. Hoje sou mais pragmático, né? Nada como a idade para deixar aquele macaco velho mais sábio, né, Jorge? Né? A revolução deve ser na nossa mente, né, nossas atitudes, mudarmos para ajudar a mudar a sociedade. E de fato é assim, né? Todo o processo, né? Bom dia, Elcio. Então, assim, todo o processo de mudança, certamente ele tem ali os seus momentos mais pacíficos, os seus momentos mais turbulentos, né? Mas o mais importante de fato mesmo é esse processo interior que nós estamos vivendo. Então aqui, como nós falávamos, aqui no nosso texto, Kardec então falava exatamente sobre o espiritismo ser o mais perigoso antagonista do materialismo. Então nós entendemos já do porquê o materialismo era importante naquela época. Aqui para nós do Brasil, né, você falar que é ateu é uma pessoa ou outra, né? Se a gente perguntar assim, quantos ateus você conhece no seu círculo pessoal? Vai ser assim, são muito poucos. Né? Vai ser ali alguém do seu trabalho, alguém da sua faculdade, alguém próximo que tem ali. E se você perguntar por que ele se tornou ateu, por que ele se tornou materialista, a gente vai perceber que, na verdade, eu já até comentei com vocês que é um exercício interessante, vocês pesquisarem na internet sobre o ateísmo. Né? Em muitos vídeos de grupos, né, considerados ateus, né, que se consideram ateus, vão utilizar como argumento nos seus vídeos para justificar suas crenças, vão utilizar nesses vídeos um ataque à religião. Então, na verdade, nós percebemos que o materialismo por si só, ele não se sustenta na sua própria filosofia. Exatamente, Tico-Teco, né? Ele não sustenta na própria ideia do nada. Ele se sustenta em combater aquilo que existe de crença. Então ele se revolta com a igreja, ele se revolta com o religioso, ele se revolta com movimentos religiosos, mas ele não fala assim, olha, eu sou feliz assim como ateu, porque eu acredito dessa forma. Ele vai dizer, eu sou ateu porque o fulano falou tal coisa. Então esse é um grande problema que nós encontramos, né? Bom dia, Cléo. Então assim diz Kardec, vamos seguir aqui o texto, que vocês vão perceber exatamente essa linha de raciocínio. Primeiro aqui, né, o Elcio colocou para nós aqui a definição, né? Doutrina ou atitude de espírito, o espírito no sentido de personalidade, né, não de espírito de entidade espiritual, que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber, vou pegar aqui, de qualquer saber ou sentimento direta ou indiretamente religioso, seja ele calcado na fé ou revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade em uma perspectiva racional argumentativa. Né? Então essa aqui é a definição que ele coloca para nós. Então ele assevera a inconsistência de qualquer crença religiosa, ou seja, o único sentido do ateísmo existir é a existência das religiões. Se por acaso nós extinguíssemos todas as religiões, o ateísmo se sentiria perdido. Percebem esse raciocínio? Que é exatamente o que acontece na grande maioria. Toda vez que você vai conversar alguma coisa com um ateu, a primeira coisa que acontece é o ataque às religiões, na grande maioria. Exatamente porque é a única sustentação que se tem. Vamos aqui então para Kardec. Eu não estou atacando, lembrando que eu não estou atacando o ateísmo, né? Eu estou comentando exatamente que a grande maioria dos ateus sustentam suas crenças no materialismo
por causa das religiões. Agora tem aqueles que dizem assim, olha, eu prefiro não me envolver, eu sou feliz assim, eu acredito que a minha vida segue esse caminho, eu não acredito que haja alguma coisa depois, então se eu morrer, eu deixo de existir, se a minha família morrer, ela vai deixar de existir, se a esposa, se o marido, se os filhos que eu amo morrerem, eles vão deixar de existir. Ele acredita nisso, mas a grande maioria depende da religião para poder se sustentar. Né? E é o que Kardec coloca aqui agora, vamos lá. Ele diz assim, o espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Então, naquela época, era muito mais, a doutrina espírita sofria muito mais ataques pelo contexto racional, científico daquela época. Né? Hoje o espiritismo sofre ataques exatamente das religiões que se veem como opositoras. Né? Então, mudou o tempo, mudou o local, mudou também a forma de pensar. Mas como o materialismo é uma doutrina que mal se ousa confessar, prova de que seus profitentes não se acreditam bastante fortes e que são dominados por sua consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E, coisa bizarra, os mais céticos falam até mesmo em nome da religião, que também não conhecem e não compreendem como o espiritismo. Tomam por alvo, sobretudo, o maravilhoso e o sobrenatural, que não admitem. Nesse caso, o maravilhoso e o sobrenatural, em destaque nesse texto, fala sobre as crenças, né, sobre a crença numa entidade superior, fala sobre a vida depois da morte, fala sobre os fenômenos. Né? Então, todos esses temas acabam sendo questionados pelos ateus. Né? Ora, segundo dizem, sendo o espiritismo fundado sobre o maravilhoso, que são os fenômenos mediúnicos, né, não pode ser mais do que uma suposição ridícula. Não refletem que, assim procedendo, sem restrições contra o maravilhoso sobrenatural, fazem o mesmo com a religião. Com efeito, a religião se funda na revelação e nos milagres. Ora, o que é a revelação senão as comunicações extra-humanas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, falaram dessas espécies de comunicações. Que são os milagres senão fatos maravilhosos e sobrenaturais por excelência? Pois são, no sentido litúrgico, derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, rejeitam as próprias bases da religião. Mas não é sob esse aspecto que desejamos encarar o assunto. O Espiritismo não tem de examinar se há ou não há milagres, quer dizer, se Deus pode, em certos casos, derrogar as leis eternas que regem o universo. Deixa ele, a esse respeito, toda a liberdade à crença. Mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só têm de sobrenatural a aparência. Então aqui a gente já começa a entrar nos estudos do fenômeno, né, na sua fisiologia, na forma, na sua causa e no seu efeito. Então, aquilo que para nós é visto como um milagre, nós já entendemos o fenômeno, não sabemos por que ele acontece. Porque esse é privilegiado de ser beneficiado com esse fenômeno, enquanto outros não são. Isso não importa para nós. Cada um tem sua história, cada um ali tem as suas condições, as suas capacidades. Mas o que nós entendemos é que existem leis que regem esses fenômenos. Então nós estudamos ali na parte, no aspecto científico da doutrina espírita, nós entendemos então ali, né, a forma como ele acontece, não a causa dele acontecer. E diz assim, mas diz e prova que os fenômenos sobre os quais se apoia só tem de sobrenatural a aparência. Esses fenômenos não parecem naturais aos olhos de certas pessoas pelo fato de serem insólitos ou exorbitarem dos fatos conhecidos, mas não são mais sobrenaturais do que todos os fenômenos de que a ciência dá hoje a solução, e que em outras épocas pareciam maravilhosos. É o caso que a gente pode colocar, por exemplo, né, você vê um milagre acontecendo de cura. No passado, um avião
em pleno voo seria também considerado um milagre. A eletricidade seria algo demoníaco, né? Simplesmente porque ele se torna maravilhoso e sobrenatural por não ter uma resposta naquele momento, mas compreendendo que todo o universo, do mundo material ao mundo imaterial, ou material, ou relativamente material, ele é regido por regras, por leis. E essas leis estão sendo gradualmente sendo ali reveladas, né? Reveladas, não descobertas. Porque a gente pensa, né? Tal lei foi descoberta por tal. Na verdade, essa lei sempre existiu, né? E diz para nós aqui também, a ciência nos dá hoje a solução, e em outras épocas pareceu maravilhoso, né? Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, são consequências de leis gerais. Eles nos revelam uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, para melhor dizer, incompreendida até hoje, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. O Espiritismo, portanto, repousa menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Os que o atacam nesse sentido não o conhecem. É o caso, né, que fala você atacar a mediunidade, imaginando que você vai atacar a doutrina espírita. Na verdade, você atacar aquilo que você considera sobrenatural ou maravilhoso, não vai arranhar em absolutamente nada toda a parte filosófica e moral. Mas você ataca exatamente aquilo que é mais exposto, aquilo que fica mais explícito na doutrina espírita, que é a fenomenologia mediúnica, porque você não compreende esse conteúdo moral e esse conteúdo filosófico, ou seja, esse lado muito mais teórico e racional do que o fenômeno propriamente dito. E mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos, se a vossa ciência, que vos ensinou tantas coisas, não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Ou seja, né, ele quis dizer assim, se você encontrar hoje, por exemplo, algo curioso, que querem ver uma coisa? Como a gente percebe que o nosso conhecimento é limitado. Nós tivemos, nessa semana que passou, a premiação lá em Estocolmo, na Suécia, do Prêmio Nobel. Aí você teve o Prêmio Nobel de Física, de Química e de Medicina, que são os três da área científica, né? Os demais, filosofia, paz e economia, já são mais da parte das humanas, né? Da parte muito mais social e humana, né? Já os outros são científicos. Aquelas cientistas são duas cientistas que ganharam o Prêmio Nobel de Química porque elas descobriram uma forma de você reescrever o código genético, o DNA. Elas encontraram ali, através de um processo químico, uma forma de você fazer uma alteração nos genes. O que é algo que, para o futuro, faz parte, inclusive, das novas terapias, né? Porque cientistas dizem que no futuro nós não teremos mais cirurgias e não teremos mais medicamentos. As terapias serão feitas de um modo genético ou de autoimunidade. São os dois processos que terão. Então você não vai fazer uma cirurgia para você retirar, por exemplo, um tumor. Vai ser analisado o seu código genético e vai ser feita uma alteração no seu gene para que esse tumor não surja, para que qualquer outra doença não surja mais. Então a gente percebe assim que a química vai falando sobre tudo isso, mostrando o código genético, mas a química, por exemplo, não consegue explicar a origem da vida. Ela consegue trabalhar com genes, consegue trabalhar com a genética, consegue trabalhar com a engenharia genética, mas a vida continua sendo ainda um grande enigma. Percebem como as coisas são interessantes nesse processo? A gente vê a medicina, a biologia trabalhando em tudo que diz respeito à vida, mas a própria vida ela não é capaz nem de explicar e nem de produzi-la. Simplesmente lida com ela já no seu percurso. É isso que Kardec coloca, quando ele diz assim, mesmo que fossem os maiores sábios, nós lhes diríamos, se a vossa ciência que vos ensinou tantas coisas não vos revelou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. Então não importa qual é o título que ele tenha,
o título acadêmico e a importância dele na nossa ciência. Ele é apenas meio sábio, porque ele não consegue deter o conhecimento absoluto. É daí então que nós encontramos, né, lá no passado entre os gregos, tudo que sei é que nada sei. Porque aquele conhecimento que você tem, quando você começa a aprofundar, vai chegar um momento que você não vai ter explicação. Dudu trouxe para nós aqui também, né? Só um instantinho. Quando se ataca o fenômeno, se ataca ao médium. Está atacando a ele próprio. Ainda existe a causa e o efeito. A ida e a volta sempre chegará. Tudo tem seu tempo e sua forma de agir. A justiça divina é leal e amorosa. Né? Então, é o que a gente percebe. Né? Então, por exemplo, o Chico, na época dele, ele era atacado por ser um médium espírita. Mas atacavam o Chico imaginando que fossem atacar o espiritismo. E na verdade não. Né? Então, quantos médiums são atacados também? Conseguimos entender tudo que se ataca sem ferir a ninguém. Isso é o livre-arbítrio, que veio para ensinar e progredir. Muitos ainda na sua ignorância ainda estão nesse processo. Né? Exatamente ali de atacar ali atacar o desconhecido, atacar aquilo que é estranho. No próximo item que nós temos aqui, é isso que Kardec coloca para nós então, né? Então a gente vê que esse segundo item, que fala da questão dos materialistas e tudo mais, ele é muito mais ligado ao contexto daquela época, né? Pois é, a gente lembra assim que a ciência, a gente tem essa visão, Tico-Teco, que existe uma ideia de que existe uma rixa, né, um conflito entre ciência e religião. E, na verdade, é mais ou menos quando a gente percebe, por exemplo, na mídia, aqui em São Paulo é muito comum isso, e certamente em outros estados também, quando eles colocam assim, vai ter um jogo entre Corinthians e Palmeiras, os dois grandes inimigos, os dois grandes arquirrivais. Mas a pergunta é, quem disse que eles são inimigos? Quem disse que eles são arquirrivais? Então a mídia, na verdade, vai alimentando essa ideia de ódio entre duas escolas diferentes, entre duas filosofias, ou dois clubes, ou dois qualquer coisa diferentes, sendo que, na verdade, eles poderiam ser absolutamente pacíficos. Então o que nós vemos hoje é exatamente isso, né? Que a religião ela será desmascarada pela ciência. Mas por quem disse que a ciência deseja desmascarar a religião? E quem disse que a religião despreza a ciência? Na verdade, os dois estão buscando respostas. A ciência diz que não conseguiu ainda encontrar Deus no universo. Mas não quer dizer que a ciência odeie Deus. E tampouco a religião está dizendo que a ciência é inimiga. A religião está trabalhando com a ciência. Só que a ciência, nesse caso, não conseguiu explicar ainda aquilo que é objeto de fé. Agora a doutrina espírita chegou e coloca essa ideia, né, que a doutrina espírita ela caminha par a par com a ciência. Se você diz assim, olha, eu sou um físico e eu não consegui provar ainda a mediunidade, então vamos trabalhar junto para ver o que a gente consegue encontrar. E não simplesmente virar as costas um para o outro e dizer assim, olha, já que você não acredita no que eu acredito, você é meu inimigo. Então somos nós que criamos essa tensão, nós que criamos esse ódio entre essas filosofias, essas crenças, porque não percebemos que tudo pode ser harmônico. É a mesma coisa que eu falo entre as próprias religiões. Por que as religiões são inimigas? Porque elas só se valorizam pelas suas diferenças e não pelas suas semelhanças. Se elas começarem a se buscar por aquilo que elas têm de mais semelhante, acreditar em Deus, por exemplo, os cristãos compreenderem os ensinamentos de Jesus, se você acredita em mediunidade ou não acredita em mediunidade, isso não faz diferença nenhuma. Se você acredita em milagres, se você faz ritual, não importa. O ponto comum é aquilo que deve ser valorizado, mas nós nos esquecemos que todos acreditamos em Deus, acreditamos todos nos ensinamentos que Jesus trouxe e nós nos apegamos pelas diferenças. A mesma coisa acontece entre ciência e religião. Dudu colocou também aqui embaixo, né, para completar a ideia, são nossos irmãos fora do melhor entendimento. Ou seja, né, colocando exatamente, complementando essa ideia de tudo, aquele que pratica o ataque, aquele que traz ali a sua incompreensão, a sua intolerância,
Ou seja, é exatamente aquilo que a gente coloca agora. Ele está no momento dele de questionamento. E muitas vezes um questionamento muito apaixonado, né? Aquele questionamento muito extravagante, muito efusivo, mas ele continua sendo nosso irmão. Para que eu vou odiar essa pessoa pelo fato dela não pensar como eu? Eu hoje tenho essa compreensão que a doutrina espírita, por exemplo, pode me oferecer, mas se eu voltar 2, 3 encarnações no passado, eu estava na praça pública aplaudindo aquele que estava sendo queimado numa fogueira. Então cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem ali o seu momento de despertar. Mesmo que esse momento demore, não faz diferença, ele não deixa de ser quem ele é como criatura divina e como meu irmão, colocando Deus como ali o criador de tudo. Então somos nós que criamos esse sentimento de ódio. É a mesma coisa que coloca aquela rivalidade entre Brasil e Argentina. Quem disse que eu não posso gostar de um argentino? Quem disse que a Argentina não pode ser um país maravilhoso para se visitar? E a gente vai na mídia, vai no futebol e começa a sentir antipatia por pessoas que nós nem conhecemos. A mesma coisa acontece no Oriente Médio, quando você coloca ali entre muçulmanos e judeus, porque eles se odeiam, você aprende a odiar, e de repente você olha para o seu irmão e fala assim, mas peraí, por que eu estou te odiando? Ah, porque você é judeu. Mas o que eu te fiz? Eu não fiz nada, mas eu te odeio. Esse é um problema grave que nós encontramos, né? Somos muito passionais e muito pouco racionais. O Elcio colocou para nós, né? A doutrina espírita tem explicação lógica e racional para todas as coisas e situações da vida, lançando luz sobre os problemas considerados inextricáveis. Esclarece com raciocínio, né, claro e insofismável, tudo que está ao alcance da mente humana. Essas explicações são simples e objetivas, despojadas de misticismo e quaisquer crendices. Não se justifica, portanto, que entre os espíritas sejam cultivadas certas crenças, sejam adotadas atitudes que constituem um misto de ritualismo e superstições. É exatamente na prática mediúnica que mais se encontram esses resquícios. A fé sob o domínio do pensamento mágico é novamente envolvida nos véus dos mistérios e, não sendo racionada, deixa de esclarecer e libertar. Qual é a fonte, Elcio, desse texto, por favor? É seu? Angelina colocou para nós, né, os mistérios que estão ocultos dos 94% que ainda não conhecemos, não é verdade? E a gente acha que conhece tudo do nosso mundo, né? Nem aqui a gente conhece. Deixa eu ver aqui, até colocou também, né, o Espiritismo fala na expiação e o cientista quer anular isso, né? Mesmo que inconscientemente, né? Sueli Caldas, né? Pois é. Mas ainda assim, a gente pode colocar, desse texto da Sueli, quando fala para nós aqui, por exemplo, né? Portanto, que entre os espíritas sejam cultivadas certas crenças, sejam adotadas atitudes que constituem início de ritualismo e superstições. Aqui ela fala que não se justifica, né, na prática mediúnica, naturalmente. Né? Porque Kardec, na Revista Espírita, quando ele fala para nós ali sobre... nós vamos chegar nesse ponto. Ele fala para nós sobre a origem do culto do Evangelho no lar. Porque era uma necessidade que muitas pessoas tinham de continuar frequentando as missas e os cultos no fim de semana, mas a doutrina espírita mostrava um novo caminho, mostrava uma nova forma de se conectar com Deus, além dos preconceitos que existiam naquela época. As pessoas que frequentavam a igreja eram apontadas, eram perseguidas por participarem de reuniões mediúnicas. Então ele trouxe uma orientação, porque perguntavam para ele, né, Monsieur Kardec, o que eu posso fazer para poder continuar ainda tendo essa prática dentro da minha casa? Ele falou assim, faz o seguinte, faz então o culto, em vez de você fazer na igreja, faz o seu culto no lar. E nós rotulamos, né, Evangelho no lar. Na verdade, era um culto religioso que, em vez de fazer numa igreja, era feito dentro de casa. E Kardec explicou isso pelo seguinte motivo. Ele dizia assim, a doutrina espírita não se importa com o que você acredita. A doutrina espírita não importa se você é ateu, se você é católico. O que ela traz para você é a explicação de que você é um espírito imortal, de que é possível você se comunicar com os desencarnados, de que Deus existe, de que isso, de que aquilo. Ele apresentava as bases. Agora, a forma como você faz isso não faz diferença nenhuma.
E ele coloca na revista, tanto que nós temos participantes da sociedade que são muçulmanos espíritas, cristãos espíritas, evangélicos espíritas. Olha só que coisa interessante. Então não faz diferença. O que Sueli colocou lá em cima, nessa parte que não se justifica esse tipo de prática dentro da reunião mediúnica, é diferente da vida pessoal das pessoas, né? Então, é o que ele coloca. Mostrando exatamente isso. Cada pessoa vai alcançando o seu grau de compreensão, né? Exatamente, né? E ele chama atenção também, o que a gente já conversou sobre isso em outras vezes, que muitas vezes nós temos espíritas casando com outras pessoas de outras religiões, né? Então você tem ali a esposa que é espírita, né? E o companheiro ou companheira é de outra religião, o homem é de outra religião, o homem é espírita, a esposa ou companheira é de outra religião, e aí as pessoas ficam em dúvidas, né? Será que eu posso me casar na igreja, sendo que eu sou espírita? Será que a minha esposa, eu que sou espírita, né, mulher pensando, eu sou espírita e vou casar na igreja, eu quero colocar aquele véu e grinalda, será que eu posso por ser espírita? E aí a gente lembra Kardec que diz assim, não faz diferença nenhuma para o espiritismo o que você faz da sua vida. O que a doutrina espírita se preocupa é mostrar para você essa realidade. Então a gente vê assim que somos nós que criamos essas barreiras, somos nós que criamos esses preconceitos entre nós espíritas, relacionados com outras crenças e relacionados com a própria ciência. Sendo que, na verdade, todo mundo poderia viver de uma forma absolutamente harmônica, sem nenhum tipo de preocupação, mas nós ainda criamos essas ideias. Isso é ainda, né, a manifestação do nosso próprio egoísmo, de acreditar que o meu modo de pensar é o modo certo e do outro não é. O Brás lembra, né, o atavismo religioso leva tempo para ser apagado. Brás, a gente tem uma longa trajetória ainda para poder dissolver esse tipo de atavismo, né? De trazer essas lembranças do passado, de outras crenças, de outras religiões que nós vivemos, para poder agora compreender as coisas de um modo mais harmônico, que é o que acontece no mundo espiritual. Nós veremos ali no mundo espiritual pessoas das mais variadas crenças se vendo como espíritos imortais. E nós aqui discutindo se o espírito existe ou não existe. A Andréa colocou, né, conheço espírita que não aceita de jeito nenhum que a filha case na igreja. Né? Pergunto, né, consegue imaginar o problema dessa menina? É uma tristeza pensar dessa forma, né, Andréa? A gente vê assim que dentro do próprio lar existe esse tipo de rejeição, esse tipo de preconceito. Né? E, na verdade, não há nenhuma necessidade disso. Eu vou ser espírita, será que eu posso batizar meus filhos? Você pode fazer o que você quiser com seu filho. Não faz diferença nenhuma. O que importa é que você seja feliz. Pois é. Né? O Chico colocou, nós erramos quando avaliamos o ensino divino, né, pelos conceitos dos crentes. Né? Pois é. Porque cada crente tem a sua própria forma de ver esses ensinamentos. Né? Mas é uma questão de tempo, né, como colocou para nós ali o espírito amigo que trouxe para nós a participação, essas orientações, tudo vai acontecendo no seu devido tempo. Cada pessoa tem o seu próprio tempo. A ciência também, nós temos cientistas que perseguem religiões, nós temos cientistas religiosos e temos cientistas que contribuem com as religiões. E a ciência, ela é neutra. Ela não está preocupada no que você acredita. Ela só está preocupada com o campo de ação dela, que é exatamente trazer respostas a partir das análises das evidências que vão surgindo. E ela então vai tirando as suas conclusões. Se Deus ainda não pode ser provado pela nossa ciência terrena, e não será, pelo fato de estar muito acima do mundo material, isso não faz diferença, mas a ciência vai continuar buscando. Da mesma forma que ela busca sobre a origem do universo, sobre a origem da vida. É função da ciência buscar esse conhecimento. Ciência significa conhecimento. Se a ciência não estiver ali o tempo todo buscando novidades, trazendo novas explicações, ela perde o seu próprio sentido. Agora, utilizar a ciência como instrumento de perseguição, de destruir aquilo que o outro acredita, já é uma outra história. Aí já não é a ciência, são os homens que fazem isso. Da mesma forma que os homens que utilizam a religião, que nada mais é do que a forma de você se conectar com Deus, de você se religar com Deus,
e você utiliza isso para perseguir outras pessoas por ódio, não é a religião que está fazendo isso, é você que faz. Eu sou espírita e você é católico, crente, islâmico, budista, você é espírito. Ou seja, né, resumindo, né, todos nós não deixaremos de ser espíritas. Na verdade, muitas vezes no mundo espiritual, nós mudaremos nossas crenças pelo fato de nós vermos uma outra realidade. E tudo aquilo que nós acreditávamos, deixaremos de acreditar. Porque nós acreditávamos numa verdade que nós mesmos criamos. Mas enfim, encerrando o nosso estudo de hoje, né? O Brás colocou, né, o verdadeiro cristão tem como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade plena. E na verdade, né, Brás, nem o verdadeiro cristão é aquele que se liga a Deus mesmo, né? O verdadeiro espírito, né? O verdadeiro homem de fé, a gente pode colocar assim. O verdadeiro homem de fé tem como templo o universo. Porque aí se a gente colocar o verdadeiro cristão, a gente vai dizer, muito bem, mas eu não sou cristão, eu sou muçulmano. Quer dizer que eu não posso ter o templo, o universo, o altar, a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade plena? Percebam que, né? Vejam bem como as coisas são. Quantas frases bonitas que nós utilizamos para uns e nos esquecemos dos demais. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro homem de fé, o verdadeiro homem de bem é aquele que traz tudo isso no coração. Então quanto mais nós conseguimos ampliar a nossa visão, fazer com que aquilo que vem do mundo espiritual seja distribuído para todos, sem exceção, aí sim nós começaremos a romper as barreiras. Mas enquanto nós olharmos para o mundo espiritual de baixo para cima, nós não conseguiríamos ver essa realidade. Agora, de cima para baixo, a gente percebe, né, que o sol nasceu para todos. De baixo para cima, a gente acha que o sol só nasceu para nós. Eis aí o nosso grande engano. Meus amigos, fechando por aqui, concluindo aqui os nossos estudos, né? O Tico até colocou lá em cima, mano, eu já dei um grito de alerta, né? Chega de cientificismo, né? E os homens que trazem essa ideia racional demais, né? E acabam depois se equivocando nos próprios conceitos. Dudu colocou, cada um enxerga o seu melhor Deus, o Deus que está dentro de si. Jorge colocou, né, mais ideias e atitudes e menos rótulos. Ó, vejam como nós estamos desintoxicando nossa mente, né? Reformulando completamente os nossos conceitos, quando nós começamos a ver todos no mesmo patamar. E aí sim a gente consegue ter essa compreensão. Meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? Pois é, né, Tic-Tac, os eleitos, né? Os eleitos são aqueles escolhidos, né? Os outros são desprezados. Então nós minimizamos tanto Deus, né? Colocamos Deus num patamar tão pequeno, baseado no nosso conceito, no nosso entendimento, e tiramos dele a grandiosidade de estar em todos, de estar em tudo e em todos. Se Deus está em qualquer parte do universo, ele também está no coração das pessoas. Não nos esqueçamos disso. Fechando por aqui, meus amigos, os nossos estudos de hoje. Muitos os chamados, né? Exatamente. Então nós paramos no item número 2, nós vamos para o item número 3 aqui da nossa conclusão, para o nosso